Vamos lá, o Glauber vem tendo problemas, né, com a galera do MBL, não é de hoje. O pessoal fica tentando caçar visibilidade em cima do Glauber, né, ameaçando o Glauber. Então, ele decidiu expor tudo o que ele vem recebendo do MBL hoje, né, na Câmara dos Deputados. Então, bora ver isso daqui. Com a palavra do Glauber, né? Deputado federal frouxo, eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Tá ligado? Se me encostar isso, eu vou dar um soco na sua cara. Eu sei onde sua mãe mora. Uma mulher de mais de 70 anos. Isso se dirigindo ao militante coordenador do nosso mandato. Eu não sei em que mundo alguém consiga falar que eu sei onde sua mãe mora, né, ou eu sei onde seu filho mora, ou qualquer coisa do tipo, não significa uma ameaça, tá? Então fica a pergunta aqui, né, isso não é uma ameaça? Eu acho que é uma ameaça bem clara, né? Por que que alguém fala isso, né? Por que que alguém fala isso pra um assessor do Glauber? No dia, missão e uma carinha com a mão na boca dizendo se tratar de um segredo, imagens realizadas mostrando o Congresso Nacional, dizendo que tinha uma missão, imagens feitas do gabinete do deputado Kim Kataguiri. Tua mamãe é corrupta. Tu vai me ver muito ainda por aqui. Quinta vez. Foram para o Paraná, Universidade Federal do Paraná. Esse sujeito arregimentou um grupo do MBL e lá estavam. Deu um soco no estômago de uma trabalhadora terceirizada. Spray de pimenta na cara de um estudante. Essa questão é interessante. Se eles usaram spray de pimenta em alguém, spray de pimenta civil não pode portar no Brasil. Olha aí. Interessante, hein? Interessante, hein, BL? De onde surge esse spray de pimenta aí, hein? Estudante ferida e as imagens de sangue na internet depois de ser empurrada. É esse o marginal que veio ao Congresso Nacional e que gerou a reação que foi vista pelas senhoras e pelos senhores. Partido Novo, na sua representação, diz, abre aspas, durante o diálogo, o senhor Gabriel dialogou pacificamente com o parlamentar. Não, e aí o bonito é isso, né? O Novo se dá esse trabalho de ser aquele que tenta caçar o Glauber, né? O Novo fazendo esse papel de colocar uma mentira, né, no requerimento para tentar caçar o Glauber. Mentir não é quebra de decoro? Deveria, né? Não exige cassação de mandato? Se algum dos parlamentares do Partido Novo auxiliou, ajudou na confecção dessa representação, tem que ser cassado, então. Ou então diga que quem formulou a representação está errado. Presidente, a única coisa que eu quero desse conselho... A explicação dele é ótima e correta. Pena que foda-se, vão caçar ele. Esse é o nosso papel aqui de agitar, de colocar isso sempre em foco, de falar e de demonstrar. Processo de cassação é um processo político sempre, tá? O Glauber, só pelo fato dele ser comunista e respirar lá dentro, ele já é um alvo possível de cassação, tá? Então, é muito do nosso papel aqui defender o Glauber, demonstrar o que aconteceu pro Glauber tomar a ação que ele tomou, defender, né, de uma agressão, tá? Defender de uma agressão que estava acontecendo ali naquele momento, tá? Então, o simples fato do Glauber respirar pode dar cassação. E aí a gente tem que sempre estar defendendo. A gente tem que sempre estar junto aqui e, né, levando isso para todo mundo. A sua tia tem que entender que o Glauber não fez nada mais do que o correto nesse caso. E foi o que ele fez. E dos parlamentares que o compõem, é um julgamento justo, onde a gente tem aqui a oportunidade de ouvir todas as testemunhas. Mas eu não vou me dobrar à milícia fascista que fez tudo isso aqui e mais um pouco, Perfeito. apoiada por deputados federais nessa casa. Mais especificamente um deles que já sabia do acontecido, o deputado Kim Kataguiri, e que no privado disse para mim, não, essa história de ameaçar pessoa de 70 anos eu não concordo. No privado disse isso, mas publicamente foi apoiar o marginal quando ele foi levado para o legislativo. O mesmo marginal que responde, ou que foi denunciado
e que tem um histórico de violência contra mulheres. Aqui eu citei alguns deles. Ontem foi para a internet, mais uma vez, fazer xingamentos a mim e a minha mãe. E disse, me desculpem a palavra, que era a grande oportunidade desse Conselho de Ética caçar. Desculpem, mas vou utilizar o que foi dito por ele. Esse filho da puta. Ele não está parando. Pelo contrário, está tentando exercer tensionamento sobre o Conselho de Ética, Exato. Imaginando que com isso eu vou para uma posição defensiva. Não irei. Não vá e não pode. E a gente não pode, né? Como colocaram aí no chat, a gente tem que cair atirando, entendeu? Tem que continuar atirando. Tem que continuar denunciando, né? Essa galera do MBL. Glauber, continue esse trabalho. Continue esse trabalho maravilhoso que você faz. Continue esse trabalho de mostrar, né, verdades sobre o que essa galera faz. Vou utilizar com respeito ao conjunto dos parlamentares do Conselho de Ética essa oportunidade como uma forma de demonstração de quem são os bandidos do MBL e quem os sustenta. Porque esse cidadão foi para o Paraná. Quem que pagou essa passagem? Fica a pergunta, Ele né? veio para Brasília. Já sabemos que foi para um gabinete de um parlamentar. Quem é que pagou a passagem? Ele foi, numa das vezes que agrediu militantes nossos no Rio de Janeiro, para um prédio caríssimo no Rio de Janeiro. Quem é que paga? Quem é que paga essa volumosa estrutura? Então, presidente, me dirijo a Vossa Excelência, aos demais deputados do Conselho de Ética, respeitosamente, pedindo rigorosamente um julgamento justo. Não me orgulho daquilo que fiz e não me arrependo. Perfeito, perfeito. É uma coisa que não dá pra se orgulhar e não tem que ter arrependimento mesmo, né. Absurdo é a gente viver num lugar em que se deixa fazer aquilo que foi feito com o Glauber, entendeu. O Glauber só se defendeu. Então, assim, se orgulhar de se defender é uma coisa complicada, porque nem deveria ter acontecido, nem deveria ter acontecido, sabe. Cadê a própria segurança legislativa ali, que existe, que é muito bem paga, que nesse caso só agiu depois que o Glauber foi muito agredido? Cadê ela? Fica a pergunta, né? Por que será que a segurança parlamentar ali preferiu deixar o assunto escalar da maneira como ele escalou, né? Depois de tantos ataques que o Glauber recebeu, tá? O Glauber só se defendeu. A minha ação é da proporcionalidade. E posso dizer a Vossa Foi Excelência proporcional. que, frente a tudo o que esse marginal fez, não chegou a ser proporcional à atitude realizada pelo nosso mandato. Nunca montei e nem vou montar milícia fascista para ir ao encontro de outros partidos políticos para tentar fazer com que esses encontros não aconteçam. Agora também, de acordo com o que determina a legislação brasileira, eu vou reagir à injusta agressão. Aqui tem um caso típico de um sujeito que estava sendo um perseguidor e que imaginava que conseguiria dinheiro, poder, a partir desse tipo de interação. E talvez tenha conseguido uma parte disso. Mas ele estava imaginando também que sempre ia publicar. Não, de forma objetiva, ele conseguiu, claro. Tem uma parcela da população que efetivamente acha que o Glauber é o problema da sociedade, né? Que um comunista, alguém que representa, né, uma forma diferente de construir a sociedade é o problema da sociedade. Como se o Glauber fizesse muita coisa, né? Dentro da sociedade burguesa. Como se ele tivesse esse poder todo. Quem dera o Glauber ter esse poder. Nossa, seria o nosso sonho, né? Quem dera tivesse mais Glaubers lá dentro, né? Que bom seria esse mundo. Mas não é essa a realidade, né? Não à toa que o Glauber vai ter que se defender pra caramba, porque ele sabe os lixos que compõem o Congresso junto com ele. Então ele sabe que essa é uma defesa extremamente difícil, porque dado quem ele é e o que ele representa, e o risco que ele representa, qualquer oportunidade de calar ele vai ser executada. Gente, por favor, né? Tem Zambelli que fez, né, coisa muito pior. Tem Nicolas que fez coisa muito pior. E assim, quando eu tô falando coisa muito pior aqui, considerando que o Glauber fez não fosse uma defesa, que o Glauber só se defendeu, tá? Pra ficar bem claro aqui. Mas
vamos supor que se coloque aí na ideia de que o Glauber não estava se defendendo, mais uma vez, Zambelli fez coisa muito pior, não foi caçado. Nicolas Ferreira fez coisa muito pior e não foi caçado. E mais um monte de gente aí fez coisa muito pior e não foi caçada, tá? Então, vocês vão ver aqui a realidade batendo forte, né? Vocês vão ver aqui o Glauber, que só se defendeu, ter que pedir a bênção de um monte de gente para não ser caçado, tá? É um inferno, é um inferno fazer o trabalho que ele faz. O tanto, né, de pisar em ovos que você tem que fazer para conseguir utilizar um espaço que é dele de direito na democracia burguesa, né, sem que ele seja retirado desse espaço. Os seus vídeos na internet com a esquerda fugindo das suas interações, saindo daquilo que ele tenta fazer, que é um processo de desmoralização permanente. Então, aqui, as falas. Eu queria dizer, e por aí termino, presidente, já agradecendo pela sua paciência, que eu venho a esse conselho assumir as minhas posições. Eu aqui não estou dizendo nada que não fiz isso ou não fiz aquilo. Diferente desses covardes, que não assumem aquilo que disseram fora. É isso que eles querem, que a esquerda não participe do debate público. Sim, sim, e funciona, porque quem tá defendendo o Glauber, entendeu? Tem gente dita de esquerda, tem gente que compõe o dito governo de esquerda atual que atacou o Glauber, por exemplo, entendeu? Cadê a defesa do cara? Cadê a defesa de se enxergar, mesmo que não seja do mesmo campo nem nada, próximo, entendeu? Cadê essa defesa? É óbvio que não vai ter, porque mais uma vez, o Glauber é um risco. O discurso do Glauber é um risco muito grande para essa galera, né, dita de esquerda e que não é de esquerda, né, que defende a manutenção do que a gente tem por aqui, né? Que de esquerda é numa outra pauta progressista e no resto, né, é o mais conservador possível, ou seja, direita, né? Fora dos microfones, inclusive. Esse sujeito, inclusive, já tem um acompanhamento além da denúncia onde eu figuro como vítima. Ele tem um boletim de ocorrência pela ameaça que fez a uma idosa de mais de 70 anos de idade. E, além disso, informação que eu não sabia que tive a partir do dia de hoje. Já tem um acompanhamento também da Polícia Federal pelas ameaças que fez a ministra Aniele Franco. Numa atividade ocorrendo no Rio de Janeiro em memória de Marielle, esse sujeito foi fazer a mesma coisa, com todo tipo de ofensa. Mais uma vez, reforçando a solicitação que eu apresentei oralmente antes da votação acontecer. Que não haja designação de quem já se manifestou publicamente pela condenação, pela punição ou pela perda do mandato. No caso, o Partido Liberal. Não estou avaliando as pessoas. Estou avaliando a posição do partido, que publicamente já disse que solicitaria a cassação e que, num acordo de bastidores com o Partido Novo, não fez, para ter parlamentares que pudessem ser designados como relatores. Mais uma vez, né? O PL que é a cabeça do Glauber. O PL não tá nem aí, né? O que aconteceu ou avaliar e tudo mais. Só que é a cabeça dele, como sempre quis, como sempre vai querer de alguém da esquerda. E cabe à esquerda institucional, tá? É difícil, né? A gente que não é esquerda institucional, mas cabe à esquerda institucional em massa defender o Glauber. Eu não vi essa defesa, tá? Cadê ela? Cadê, né? Cadê essa união na hora que precisa, sabe? Porque na hora que é tudo tranquilo, que é tudo bacaninha, é fácil de se unir. Na hora de defender, na hora de se juntar quando a coisa é importante, é inexistente, né? Totalmente inexistente. Enfim, né? Eu acho que tem o nosso trampo aí de mostrar para as pessoas que caem nesse rolê, né, que acham que o Glauber eventualmente se excedeu, que ele na verdade fez o mínimo que ele deveria fazer na defesa, né, de toda a agressão que ele havia sofrido ali e tentar repelir isso, tá? E agora a gente caminha então para uma possibilidade, né, de uma cassação do mandato dele, né, né, ou até mesmo de uma reprimenda gigantesca, tá? Então, assim, mesmo que ele mantenha o mandato, entendam, ele vai tomar uma reprimenda do caramba, tá? Então, algo vai ser feito contra ele. Vocês não tenham dúvidas. Eles querem a cabeça, mas se não tiverem a cabeça, eles vão deixar registrado
na história do parlamento, uma super reprimenda contra o Glauber. E isso funciona, tá? Porque isso depois vão poder usar e falar: ó, esse é o cara que, né, fez aquilo que o Congresso colocou. O importante não é a realidade, o importante, né, é a história que é criada. E isso eles, isso nisso eu não tenho dúvidas. O Glauber já perdeu, tá? Nisso eu não tenho dúvidas. Ele mantendo o cargo dele, alguma coisa eles vão fazer para escrever, né, a história de uma maneira que prejudique o Glauber. YouTube, curta, comenta e compartilha. Mostra lá para sua tia que acha que o Glauber é um menino que estava muito bravo naquele dia. O Glauber só estava se defendendo, tá? Até mais.